Boa noite. É com muita alegria que eu cheguei até aqui, né? Até aqui posso dizer, o Senhor me sustentou. Quero agradecer a Deus e a todos que fazem o Rema Mossoró, né? Porque vocês nos passaram muita segurança em tudo que falavam, né? A gente pôde perceber que a palavra realmente é verdadeira, né? E eu aprendi muito nesse tempo aqui com vocês, através do Rema, né? Muitas travas que eu tinha foram destravadas através da palavra, né? Da palavra revelada vindo do trono do Senhor, eu creio. E eu só tenho a agradecer a vocês, a Vaninha que me convidou, né? Que tanto me insistiu para que eu viesse. E eu creio no poder da oração. E eu estar aqui é resposta de oração, minha e dela. Amém? Eu queria convidar vocês a orar comigo. Amém? Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito através de nossas vidas nesses 2 anos, Senhor, por Tua palavra, Deus, pelos Teus anjos, Senhor, que estão aqui ao nosso redor, por Tua presença, Senhor, eu creio que o Senhor já se faz presente aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, traz paz ao nosso coração, a mim e aos outros irmãos que vão ministrar, Senhor, nos dá a Tua direção. Espírito Santo de Deus, Tu tem toda a liberdade neste lugar, vem direcionando a gente a trazer de Ti, Senhor, a palavra, a direção, em nome de Jesus, nos traz segurança, Senhor, que todo medo, toda insegurança, em nome de Jesus, seja repreendido, tome partida de nossas vidas, deste lugar, Senhor, e que tudo que venhamos falar, Pai, seja para a glória do Teu nome, que venha de Ti e não de nós, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém. Quando eu soube sobre essa disciplina, né, que a gente ia terminar ministrando, o Espírito Santo logo trouxe ao meu coração a falar sobre fé, sobre a minha experiência de fé. E logo veio o meu coração Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquelas coisas que nós não vemos, né? Então, eu queria muito trazer para vocês tudo que eu vivi e contar o meu testemunho, né? A gente sabe que as lutas tentam nos paralisar, né? E nos fazem olhar em direção errada, às vezes. Eu confesso a vocês que naquela passagem que Pedro sai andando sobre as águas, eu julgava tanto, eu falava sempre assim, eu dizia, Jesus, Pedro andando com o Senhor, olhando os milagres, sendo testemunha, e ainda afundou quando o vento bateu, mas logo eu vim perceber porque aconteceu isso com Pedro, porque aconteceu comigo também, né? E depois eu vim entender assim que Pedro foi o único que teve coragem e saiu do barco, né? Ele teve coragem, ele saiu do barco. E logo quando ele afundou, ele pediu logo o auxílio de quem? De Jesus, né? E a gente precisa muito vigiar, olhar na direção certa, que é Jesus, né? A palavra de Deus em Romanos nos diz que, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que foi Cristo Jesus, né? Na minha vida familiar, eu vinha passando algumas tribulações no ano de 2017 a 2018. Mas eu não imaginava que fosse vir tribulações maiores, né? Porque eu passava no meu casamento, tentando salvá-lo, e na minha família também, com os filhos e tudo, mas sempre buscando o Senhor, né? Levando meus olhos para os montes de onde vinha o meu socorro, né? E crendo que Deus era fiel e era capaz, né, de fazer o impossível na vida da gente. E em novembro de 2018, fazendo um autoexame nas mamas, eu pude perceber 2 nódulos. E fiquei tranquila na hora, confesso a vocês, porque na minha família já tinha irmãs, a minha filha já tinha
2 numa mama, 1 no outro, e benigno, para a glória de Deus, né? E minha filha logo marcou um mastologista para março de 2019. E eu fui para esse mastologista. Quando cheguei, que ele começou a fazer o exame do toque, eu já senti, eu confesso a vocês, já senti aquele medo que Pedro sentiu. E fiquei assim, meio assustada, porque ele tocando, mas passou os exames, eu fui fazer em seguida, e fazendo os exames veio o resultado. Câncer de mama, CA de mama, um tipo agressivo, né? Ele disse, é muito agressivo e tem que correr para fazer tudo, mas ele não sabia, ele sabia o tamanho, né, do câncer, porque era 5 centímetros, que era grande o nódulo, mas ele não sabia o tamanho do meu Deus, né? E eu, em espírito, já ficava, né, caladinha, mas ficava. Senhor, eu não recebo. Eu repreendo toda palavra de desânimo, de negatividade. Em nome de Jesus, quem vai falar o meu coração é o Senhor. Mas eu confesso que eu fiquei calada alguns dias. Passei uns 10 dias. Mas o Espírito Santo de Deus trazendo na minha memória, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu precisava botar a minha fé em ação, né? E como? A primeira passagem que me veio foi essa, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como viver sem agradar a Deus, né? Sem trazer Deus para o nosso centro, o centro da nossa vida, né? E eu comecei a lembrar que o Espírito Santo de Deus... Eu não conseguia orar, né? Mas eu comecei a lembrar que o Espírito Santo de Deus orava por nós com gemidos inexprimíveis, né? E eu comecei a lembrar, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu não sei nem orar. Foram 10 dias de lutas, realmente, na minha mente, porque a mente da gente é um campo de batalha, né? E a gente precisa blindar. E graças a Deus que eu já conhecia essa palavra e lembrei do poder que ela tinha. E eu comecei a falar, eu digo, Senhor, eu sei que a fé vem do ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E eu preciso me alimentar mais do que nunca dessa palavra. E me fortalecer. Essa palavra que liberta. E eu fui libertada para a glória de Deus. Eu comecei a ler e logo sentindo Deus. Eu vivi experiências lindas dentro do meu quarto. Eu chorava e dizia, sim, Deus, eu sei que é o Senhor falando comigo. Cada passagem que vinha, e a primeira... que eu lembro, Josué 1,9, né? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa, não desanime, não se apavore, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você onde quer que você vá. E eu disse, foi o primeiro versículo que eu botei no perfil do meu celular. E eu comecei a deixar o celular de lado, porque eu vinha como Marta, né? Preocupada com muitas coisas. E eu dei lugar a Maria na minha vida. A partir desse momento, eu comecei a meditar, como a palavra diz, dia e noite, me fortalecendo. E tudo que era medo, tudo que era culpa que eu carregava na minha vida, fazia 5 anos que eu não fazia exame de mamografia, de ultrassonografia, né? E, de uma certa forma, veio a culpa, né? O pensamento da culpa, o espírito da culpa sobre minha vida. Mas, na mesma hora, eu comecei a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre essa doença não me pertence. Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades. E comecei a trazer à minha memória o que me dava esperança. Né? Tudo aquilo que me dava esperança. Eu não aceitava. Se chegasse uma pessoa, fulana passou muita dificuldade, fez o tratamento. Eu disse, pois é, mas era o tempo, mas não deu certo, mas era o tempo dela. Mas Deus não tem isso para mim, não chegou meu tempo. Essa doença não é para a minha morte, é para a glória de Deus se manifestar sobre a minha vida. E eu trazia o tempo inteiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declarava sobre a minha vida todo o tempo. E Deus foi me sustentando e sustentando a minha família também. Porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, não vai ser abalada só a pessoa que está recebendo, mas toda a família, né? E logo o Espírito Santo trazia a minha memória, né? Que eu precisava me fortalecer, renovando a minha fé
Deus foi sendo o meu sustento e da minha família. Comecei meu tratamento, 16 quimioterapia, mais 17 aplicações de PEJETA. A cirurgia, mastectomia logo em seguida. Meus cabelos foram caindo e eu me sentia como uma águia despenada, mas tão forte que vocês não imaginam. Minha filha olhava para mim e dizia, mãe, eu começava a chorar e dizia, eu quero isso para a minha vida. Eu disse, você vai ter muita saúde, mas essa alegria que eu estou sentindo, minha filha, você vai ter também essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento humano, vai tomar de conta de todos nós. Porque o que Deus tem para mim é muito lindo, muito grande, não é isso aqui que vai me abalar. E eu fiquei forte, e eu chegava lá na clínica e começava a orar e agradecer a Deus. Deus, desde o primeiro exame que eu comecei a fazer, eu já estava aqui, firmada nessa palavra. E eu comecei a agradecer todo dia pela manhã, quando eu acordava, minha oração era de gratidão. E antes de dormir, Senhor, obrigado pela minha cura. Obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Eu sou um milagre teu, eu creio. E eu te agradeço. Então, minha oração já era de gratidão, né? E depois da cirurgia, veio as 30 radioterapias, né? Que foram dias também de lutas para minha família, preocupada, porque ia queimar a pele, mas eu, em todo tempo, eu fiz em Natal, e em todo tempo eu, Bárbara, eu quero ir para a praia, caminhar, vamos para a praia, vamos para a igreja, para o culto. Foi o tempo que eu mais andei, minhas irmãs. Foi na época da minha radioterapia. E para a glória de Deus, eu não queimei a pele, sabe? Em todo tempo. A médica dizia, você está sentindo dores? Eu digo, não, mas como é que pode? Eu disse, doutora, Jesus tem me sustentado. Jesus está na minha vida, tudo veio dele. E eu creio. Amém, Jesus. Cristo levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Eu declarava em todo o tempo, Cristo levou sobre ele todas as minhas enfermidades. E eu louvo a Deus pelos irmãos em Cristo que oravam por mim. Eu creio, como eu falei, no poder da oração. Assim como na época que, eu não sei se vocês recordam, uma passagem que tem de Moisés numa batalha, e ele cansava as mãos e Israel perdia. E chegou, se eu não me engano, foi U e Josué, ou U e Arão. Chegaram e levantaram as mãos dele. E assim foi comigo. Quando eu senti assim, que estou meio sonolenta, eu me sentia fortalecida. É minhas irmãs orando por mim, é minha igreja orando por mim, eu creio, em nome de Jesus. E a irmã Vaininha, que me trouxe até o Rema, nesse período, ela estava fazendo o Rema, ou seja, o Rema já estava na minha vida, porque ela já estava orando aqui por mim. E ela, em oração, pediu a Deus uma palavra para me dar. E Ele me deu. Jeremias 33, 6. Se vocês puderem abrir. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e sararei e lhes revelarei a sorte de Judá e Israel. Aleluia. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 4 anos e 7 meses que terminei meu tratamento. E faço consulta a cada 6 meses e louvando a Deus em todas elas, porque cada uma mais uma vez eu testemunhando a glória de Deus sobre a minha vida. Obrigada, Senhor, o exame. E na mesa do exame, os médicos, porque glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que eles nunca ouviram tanto glória a Deus. Eu digo, glória a Deus. Doutora, é Deus, só Deus na minha vida. Aprendi que a fé nos ensina a depender totalmente de Deus. A entender que a nossa dependência não tem que estar em homens, e sim em Deus. Aprendi, meus irmãos, que a fé funciona. Amém? E exemplos de fé para mim, Noé é prova disso. Abraão é prova disso. Daniel é prova disso. A mulher do fluxo de sangue é prova disso. Eu sou prova disso. Aleluia. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Eu quero chorar, mas é de emoção. Porque eu estou falando aqui um pouco do muito que Deus fez por mim. Né? E
eu encerro com esse versículo. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu trouxe, meus irmãos, esses feixes, essa colheita eu tive, eu vivo, para a glória de Deus, viu? E o que eu tenho para dizer a vocês é que a fé é como um músculo, como eu escutei no Rema. Ela precisa ser exercitada. Você precisa escolher, né? E acreditar que Deus é um Deus do impossível. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.